Ora, vamos retomar o nosso curso. Muito boa noite ou muito bom dia, conforme a hora que estiverem, de facto, sintonizando connosco nesta lição, que é a 15ª. Nós entramos definitivamente na abordagem da mediunidade, como sabem, é um instrumento que nós temos para executar aquilo que Jesus aconselhou, o consolo dos mais aflitos, ou dos aflitos, ou até a abertura de campos diferentes de racionalidade para a vida de cada um. E agora vamos pegar no Evangelho de uma faceta muito importante que Jesus apontou. Ele falava como parábolas, como todos já devem recordar, falava parábolas por forma a que, na generalidade, pudessem entender aquilo que era a vida normal das pessoas da época e depois fazer a transposição para aquilo que era a vida no reino, a vida espiritual. Vamos abordar hoje no Evangelho os trabalhadores da última hora, que é uma parábola que, de facto, pode ser entendida de uma forma material, uma forma física, ou não. Como se devem recordar, ele pagou igual, o senhor da vinha pagou igual a todos, aqueles que começaram no princípio, aqueles que começaram quase no final. E tudo isso causa uma certa controvérsia, por ser entendido, ou poder ser entendido como, de alguma forma, injustiça perante, digamos assim, aquilo que conhecem as leis da vida, as leis da terra. Naturalmente que hoje sabemos que para trabalho igual, salário igual, é o combate que se vai verificando. E, portanto, quando Jesus fala na parábola dos trabalhadores da última hora, certamente que tem que se fazer uma transposição para aquilo que é a vida espiritual. Dizia Jesus, a propósito desta parábola, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vendo, porém, os primeiros, cuidando que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um, portanto, vieram os primeiros, depois os da segunda hora, os da quinta hora, da 10ª hora, e vindo os primeiros, já estamos na fase do pagamento, cuidando eles de pensar que iriam receber mais do que aqueles que tinham chegado em último lugar, receberam, surpreendentemente para eles, o mesmo salário. O salário foi igual para todos. E começaram a murmurar contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste connosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse: amigo, não te faça agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este herdeiro tanto como te dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros são os primeiros e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É uma citação de Mateus, portanto, é o Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Fica difícil entender, como podem imaginar, que o que trabalhou 12 horas recebesse tanto como trabalhou 1 hora. É evidente que era necessário analisar porque é que o trabalhou 1 hora, só trabalhou 1 hora. E na análise do texto, da história que Jesus conta, vamos verificar que eles não estavam disponíveis, não estavam presentes, não sabiam que ia haver trabalho. Mas, naturalmente, face àqueles conceitos de justiça que nós temos ainda na Terra, com certeza que quem trabalhou mais deveria ter ganho mais. Logo, Jesus queria referir-se, não propriamente ao trabalho da Terra, mas ao trabalho no mundo espiritual, à evolução espiritual. Porque certamente que, vamos supor, um espírito encarnado nas reencarnações sucessivas demorou 1000 anos a atingir um determinado plano. E há outro que demorou 2000 anos. Certamente que os 2000 anos passaram sem sofrimento, muitas vezes, em lutas, em tarefas que teve que redobrar para poder limpar o seu passado, os seus erros.
mas não seria justo que ao chegar ao último não pudesse ser, ou ter também, a plenitude do conhecimento, ou da sabedoria, ou até da justiça. Se um aluno demora 20 anos a ter o curso de medicina e outro demora 30 anos, desde que começa, com certeza que ao chegarem ao final são ambos médicos. Ou quem diz médicos diz noutra profissão qualquer. Demorou mais tempo, mas ao atingir, digamos, o fim, são ambos médicos, não é médicos de segunda, é médicos de terceira, nem médicos de primeira. Aqui no caso concreto é entendido como, ou deve ser entendido como, aquilo que é uma lição para o mundo espiritual. É claro que nós não podemos limitar-nos à rotina, temos que raciocinar à rotina das interpretações que nos são dadas, porque é evidente que as pessoas, naquilo que concerne à vida na Terra, são todas diferentes, e naturalmente, como são diferentes, os salários deverão ser diferentes. Mas é uma questão da vida na Terra, no topo, ao atingirem o topo, digamos assim, do seu trabalho, com certeza que serão nivelados por igual. Quando chegarem aos mundos divinos, quando chegarem à perfeição, são todos perfeitos, não interessa que tenham demorado 5.000 anos e outro 2.500 anos. Com certeza que o que demorou 2.500 anos vai gozar mais tempo da plenitude que atingiu. Por outro lado, pois é evidente que muitas vezes ouvimos alguém passar na rua, ver alguém a pedir, uma pessoa a pedir, e dizer assim, vai trabalhar, malandro. Mas o que é difícil é arranjar trabalho para que a pessoa possa se enganar na vida. Mandar é fácil, criticar é fácil, não se sabe as condições que a pessoa tem para poder trabalhar ou não poder trabalhar. E hoje entendemos isso de uma forma mais clara, mais evidente, porque sabemos que o trabalho é muito difícil, o trabalho material. Embora o trabalho espiritual seja sempre fácil, não é? É só uma questão da gente querer fazê-lo, porque, como Jesus dizia que o jugo é suave e o fardo é leve, naturalmente que não custa a gente dedicar-se à vida espiritual, e nesse âmbito, nesse particular, trabalhar espiritualmente. Então, é esta a questão fundamental que nós devemos ponderar. Quando Jesus fala, é sempre para separar o trigo do joio, é sempre para separar as coisas da terra das coisas do céu, é sempre para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, portanto, toda esta orientação, todos estes ensinamentos, e quem tivesse ouvidos de ouvir poderia compreender assim, quem não tivesse, naturalmente, continuava a pensar à sua maneira, é uma chamada para o trabalho espiritual, é uma chamada para o conhecimento das verdades do Espírito, naturalmente, para a prática das mesmas. E ao dizer que os últimos chamados à vida espiritual poderão até ser mais evoluídos do que os primeiros, porque tiveram naturalmente aprendizado anterior, deve ser ponderado. Às vezes nós chocamos-nos, por exemplo, nas casas espíritas, falamos que é aquilo que mais nos interessa focar, pessoas que chegam muito recentemente, encontrando pessoas que já chegaram ao movimento, já chegaram ao espiritismo há dezenas de anos, e a sua postura perante a doutrina, a sua postura perante a vida prática, guinda-os a uma posição de maior destaque. E há sempre aquele sentido, a pontinha da inveja, Senhor, é lícito dar mais a este, que trabalhou só 1 hora do que nós, que trabalhamos 12, mas é evidente que quem chega em último lugar, agora estamos a falar no campo espiritual, pode ter uma bagagem maior, pode ter, sim, inclusivamente, vivências anteriores ligadas à parte espiritual, chegaram em último lugar, mas não quer dizer que não estejam muito mais à frente, muito mais avançados no conhecimento das coisas do Espírito do que aqueles que já estão. E nós vemos pessoas, por exemplo, agora falando num caso mais direto, há pessoas que andam nas casas espíritas há dezenas de anos e continuam a viver dependentes do passo magnético, do trabalho mediúnico, da ajuda espiritual. E há outras que chegam muito recentemente, jovens até, e que já não necessitam tanto disso, já estão mais predispostos a ajudar, a dedicar-se, a doar-se. Isso é porquê? Porque Deus cria-nos em situações diferentes? Não. É porque já evoluíram, já progrediram nos trajetos que seguiram. E, portanto, há muita gente hoje a nascer, a reencarnar, que já vem com uma bagagem espiritual muito acima da nossa.
E, portanto, nós não devemos estar agora a pensar, chegam agora, ficam em último lugar, vão varrer as escadas, têm que fazer o percurso que nós fizemos, porque nós fizemos percurso de dezenas de anos, e não podemos pensar que eles terão de fazer dezenas de anos, porque então a evolução não existe. E é isso que se nota, por exemplo, em muitas casas, em que não há uma renovação, não há juventude, não há jovens. As casas, como eu às vezes costumo dizer, são a desencarnar com os seus elementos. À medida que os elementos, que os seus trabalhadores vão desencarnando, a casa também vai caindo um pouco, porque não há rejuvenescimento, não há abertura às pessoas que, naturalmente, terão que ficar entre mãos com aquilo que é a responsabilidade de conduzir as casas, sempre no sentido do consolo, no sentido da execução do Consolador, conforme Jesus anunciou. Então, nós não podemos reter-nos nesta questão de julgar por egoísmo, de julgar por inveja. Temos que aceitar, com humildade, foi assim que Jesus apontou, que haja quem saiba mais do que nós, quem esteja mais preparado do que nós, quem tenha mais evolução espiritual do que nós. Se assim não for, pois com certeza que isto era uma apagada e vil tristeza, a avaliar, de facto, por aquilo que nós vemos. Avaliar por aquilo que nós vemos, a evolução, está tudo parado, as pessoas parecem que estão paradas. A rotina que chegou às casas espíritas tem que mudar, não pode continuar neste ramo-ramo, que não há nenhum progresso, nem se deixa que haja progresso. Falávamos já anteriormente na questão dos médiuns principais, os médiuns mais importantes, que também bloqueiam a entrada de médiuns com outro gabarito, com outras capacidades, com outras possibilidades. E realmente é isso que é necessário ponderar, para que não os que vêm de trás, os que vêm em último lugar, não queiram ultrapassar os que estão à frente, os que estão em primeiro lugar, mas que, pela sua própria conduta, pelo próprio conhecimento, para aquilo que demonstram em termos de amor e de caridade, já possam guindar essas posições naturalmente, possam ser até escolhidos. No mundo espiritual não há eleições, não há combates eleitorais para ver quem é que vai para a presidência daqui ou para a presidência do colar, qual é a lista que vai vencer ou que deixa de haver vencer, ou deixa de vencer. Aqueles que no mundo espiritual se comportam de acordo com os ensinamentos, com as orientações de Jesus, naturalmente são aceites, sem discussão, como líderes, como, digamos assim, condutores no trabalho de evolução. Quando nós vemos esta questão da parábola da vinha, temos, portanto, que analisar a questão da vinha real, que nós vemos as videiras a serem cortadas, a serem podadas, a serem preparadas, trabalhadas e por aí fora, e a vinha que Jesus queria referir, que é a vinha do mundo espiritual, o mundo do trabalho espiritual, que é necessário nós termos presente. Que é necessário nós termos presente. Não podemos cingir-nos àquela rotina da análise das coisas da Terra e tentar que as coisas da Terra tenham prevalência em relação às coisas do Espírito. A Terra é uma pálida imagem daquilo que é a vida espiritual. E não a vida espiritual, uma pálida imagem daquilo que é a vida na Terra. E há quem pense assim. Aquilo que nós vivemos aqui, depois vamos para lá e vamos, se calhar, aperfeiçoar aquilo que já lá existe. Não. Aquilo que existe, montado na lei de Deus e, portanto, no mundo espiritual, com mais realismo, é trazido por nós, às vezes em reminiscências desse conhecimento, é trazido por nós para a Terra. E a evolução, o progresso na Terra, está de acordo com essa memória que nós trazemos, que todos nós trazemos, aqueles que contribuem para essa evolução, que todos nós trazemos para a Terra. Portanto, é necessário perceber assim. E porquê é que Jesus assim falava? Falava por estas parábolas, explicando as coisas da Terra, exatamente para que o povo pudesse entender melhor, face à sua vivência, ao seu dia-a-dia, pudesse entender melhor o que ele queria dizer em relação à vida espiritual e não o contrário. Então é necessário conhecer estas lições e saber que, sendo nós espíritos imortais, saber que nós devemos pôr em prática exatamente as lições de Jesus no sentido espiritual da vida. Claro está, se nós pusermos na nossa vida as lições que na parte espiritual nós escolhemos, certamente que o trabalho físico terá outra dimensão e terá outro rendimento. Não temos que nos preocupar se o outro é invejoso, se o outro é orgulhoso, se o patrão paga mal, se o patrão paga não sei de uma maneira. Temos que pensar que tudo em a natureza se conjuga e se nós merecemos sofrer, merecemos passar por dificuldades, precisamos de lutar, é porque isso representa um passo importante na nossa própria evolução. Então, o que é que nos deve sugerir esta questão dos trabalhadores da última hora?
os trabalhadores. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem essa coisa da religião, quando eu mais tarde, agora quero viver a minha vida, quero divertir-me, depois quando chegar um dia eu logo penso nisso. É o guardar para mais tarde aquilo que nós não devemos guardar para mais tarde. Agora, não entrar no fanatismo de substituir uma coisa pela outra, é aplicar na vida física, na vida material, na vida do dia-a-dia, aquilo que espiritualmente nos congrega na evolução. Então, quanto mais tarde nós nos dedicarmos à vida espiritual, pior. Embora haja quem entenda que quanto mais tarde, melhor. Isto é, agora é divertir, agora é viver a vida. E depois, quando lá chegarmos, logo se vê. Há uma parábola do Evangelho, que é a parábola das noivas, exatamente, que é entendida de uma outra forma, pois à época o casamento era com várias mulheres, os homens eram polígamos. Ainda hoje há muitas sociedades em que isso se passa. E, portanto, a sugestão que Jesus falava a propósito da ponderação sobre o noivo que iria buscar as 10 virgens ou as 10 noivas, deve ser importante para nós nos apercebermos que este ramo da nossa vida, que nós deixamos para mais tarde, quando calhar, deve ser combatido. 5 foram buscar as almotolias do azeite, 5 ficaram a divertir-se à espera que ele chegasse, pensavam que ainda tinham tempo, e quando ele chegou, já não tiveram tempo. As 5 que estavam prevenidas seguiram e as outras 5 chegaram tarde e já não foram. É uma preocupação que a gente deve ter, porque deve preparar tudo. E depois logo se vê. E não deixar o logo se vê para depois se preparar tudo, que pode não haver tempo. A noiva, neste caso, como estamos a falar de vida material e vida espiritual, poderá ser a morte. A gente nunca sabe quando ela nos surpreende. E quando a gente pensa que pode dedicar-se às coisas da religião mais tarde, quando já fomos velhinhos, se calhar já lá não chegamos e não temos tempo para depois levar a oferta ao altar. O que é que nós fizemos de importante na nossa vida? Então é muito necessário isto. Depois ressalta desta parábola, estamos a falar da última hora, que as pessoas vivem na inveja, quer dizer, não podem ver nada que os outros tenham, até mesmo que mereçam. O nivelamento por baixo é uma coisa das sociedades ditas igualitárias, já não digo democráticas, igualitárias. Nós percebemos, no nosso caso concreto, do nosso povo após a grande Revolução de Abril, nós já percebemos que o nivelamento passou a ser por baixo. Quando a luta era todos iguais, todos receberem o mesmo salário, aqueles que mais trabalhavam deixaram de trabalhar tanto para trabalhar tanto como os que pouco trabalhavam, porque a receber igual não vale a pena trabalhar. É esta mediania que tem a ver com a inveja. Os que trabalham pouco e naturalmente poderão ganhar menos, querem ganhar tanto como os outros, sem cuidar de saber se eles trabalham mais ou se não trabalham mais. Então é este sentido da inveja que é necessário ponderar também. É uma pecha muito grave da nossa própria vida. Estamos sempre preocupados com os outros. Tu não deves fazer isso, mas os outros também fazem. Tu não deves pensar assim, mas os outros também pensam. O que os outros fazem, o que os outros pensam, é com eles. Nós devemos pensar aquilo que nos é mais necessário e mais importante, sem nos preocuparmos com os outros. Não olhes o argueiro no olho do vizinho, mas olha a trave no teu próprio olho. Há essa tendência, muitas vezes, de nós tentarmos extravasar ou projetar as nossas inferioridades em pequenas coisas que os outros também não escondem e se tornam e mostram. Então, é muito importante ponderar, estamos a falar dos trabalhadores da última hora. Pode haver, com certeza, pessoas que fiquem todas calmas, todas serenas em casa, à espera que chegue a última hora para então se dedicarem. É uma preguiça, é a preguiça da oportunidade de trabalho. Há muitas pessoas que têm oportunidades e recusam e quando precisam gostariam de as voltar a ter e já não têm. É uma ponderação também sobre esta parábola. Porque é que há pessoas que chegam sempre à última da hora, retardam, mas há pessoas que não têm possibilidades, porque não têm as oportunidades de encontrarem o trabalho. Tem que ser tudo ponderado, não podemos fazer o julgamento apressado, porque não sabemos as condições em que as coisas passaram. Aqueles trabalhadores que começaram na primeira hora, lá não estava mais ninguém, mas não sabem se os outros que chegaram depois se desempregaram, ficaram sem trabalho, ficaram com dificuldades da família. Também não sabem se não puderam chegar porque tiveram que tratar dos vizinhos, dos amigos, de cuidar, de ajudar. E, portanto, como nós não sabemos, não podemos fazer esse julgamento. Agora vamos para a parte
dos espíritas, do trabalhador espírita, temos que ponderar porque é que nós chegamos há mais tempo. Se calhar é uma oportunidade que recebemos que devemos ter aproveitado. Se calhar nem aproveitamos anos como isso. Fomos deixando passar o tempo, fomos deixando que as coisas se fossem retardando, preguiça de ler, preguiça de nos dedicarmos mais. E depois chegam outros que talvez tenham recebido só o despertar naquela oportunidade. Agora, na Casa Espírita podem aparecer hoje muitas pessoas já com grande preparação, e não é por causa de serem as últimas a chegar que a gente deve se pôr na fila à espera de ganharem traquejo, à espera de ganharem calo com o tempo, porque eles já podem trazer, há pessoas que já podem trazer conhecimentos muito profundos de vidas anteriores. E também devemos ponderar, se assim fosse, Francisco de Assis tinha sido esquecido, nem tinha sido, porque é permitido entrar na influência da Igreja, a influência que certamente teve, porque era um novato, porque era um indivíduo que não seguia as regras da Igreja e, portanto, ficava à espera para fazer uma licenciatura ou um doutoramento. Mas ela impôs, mesmo pela sua conduta, de tal sorte que o próprio Papa não teve coragem de o contrariar, antes pelo contrário, embora compreendesse que aqueles que estavam à sua volta que não iriam aceitar como não aceitaram. Então há aqui uma lição muito importante. Agora estamos a falar da parte espiritual. Há uma lição muito importante. Deve haver, dos mais velhos, deve haver uma solidariedade com os mais novos, como deve haver uma solidariedade dos mais novos com os mais velhos. Não é assim destituído de fundamento raciocinar sobre aquilo que diz o decálogo, honrar pai e mãe. É muito importante que haja esta solidariedade entre as gerações. Os mais velhos, com certeza, na oportunidade, quando ela chegar, cederem o seu lugar aos mais novos, os mais novos, compreendendo que não podem chegar a lado nenhum sem experiência, sem o traquejo, sem, digamos assim, as dores da vida que naturalmente os mais velhos demonstram. E é esta solidariedade entre gerações que deve estar mais presente do que nunca, exatamente na Casa Espírita. Porque se não estiver na Casa Espírita, como pode estar na outra? Como pode estar nas outras? Nós assistimos hoje a jovens saídos das universidades, por exemplo, formados na área de gestão de pessoal, e depois, quer dizer, vão gerir pessoas de todas as idades, pessoas de grande experiência na vida, outras que andaram sempre na preguiça mental e na preguiça física, toda a vida, a fazer o mínimo possível, porque os ricos paguem a crise, porque essas situações que a gente vai vendo por aí. Mas há muita gente com grande experiência. E há muita gente que não aceita que um novato, que um jovem de 20 anos ou 25 anos, faça a gestão da sua vida que já tem 40 ou 50 anos e já tem 20 ou 30 de trabalho. É muito difícil, em determinadas áreas, nós aceitarmos, na parte física, realmente, a preparação dos mais novos. Mas em termos espirituais as coisas não funcionam bem assim, porque há uma continuidade de conhecimentos que se adquiriu ao longo de vidas, ao longo de séculos, porque o Espírito é eterno e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, como falou Jesus. Então, temos que reconhecer que, de facto, esta solidariedade entre gerações, agora dentro da parte espírita, dentro do espiritismo, tem que ser tida em consideração dessa forma. Nós ouvimos algumas vezes dizer, por exemplo, aos profetantes da Igreja tradicional, que nós podemos pagar os erros até à quarta geração. Isto foi entendido como podemos estar a pagar os erros dos nossos tetravós que erraram, fizeram e nós agora estamos a pagar. E não é entendido, ou não foi entendido, como podendo os nossos tetravós estarem de volta, reencarnados, e podermos ser nós. Nós podemos ser o mesmo espírito em corpos diferentes. Então, nessa perspectiva, nós podemos estar a pagar os nossos próprios erros. Embora isso é um sentido, digamos assim, é um sentido parabólico, porque a sequência de vida após vida pode nos permitir resgatar os nossos próprios erros. Foi uma deturpação, foi uma mudança, digamos assim, de interpretação, mas ela é concreta. Ora, se nós podemos ser os nossos tetravós, naturalmente que até agora podemos ter aprendido muito mais. E podemos estar de regresso à Terra com outro conhecimento, com outra bagagem. E há quem possa ter passado a marcar passos, sem qualquer evolução, sem estudo, sem meditação, sem busca, sem a procura do conhecimento. E naturalmente cristalizou, não sabe,
não sabe, não conhece. Então pode haver quem conheça mais porque aproveitou e pode haver quem não conheça mais porque não aproveitou, porque se manteve sempre na mesma posição. Então é necessário, nesta solidariedade de gerações, saber ou perceber, entender e aceitar que a experiência da vida também marca. Mas, se os conhecimentos e a bondade e o aperfeiçoamento pode ser diferente, tem que haver também, dos mais velhos, a aceitação de que podem estar a chegar pessoas, espíritos muito mais avançados. Muito mais avançados. Por outro lado, também é necessário entender que a educação espiritual, que a evolução espiritual se espraia, se distribui por várias gerações. Porquê é que vimos pais, ou porquê é que temos os filhos que temos? Há uma responsabilidade educativa da nossa parte. Se nós não tivermos a preocupação de colocar nessa vida a espiritualização nossa, como é que podemos exercer a paternidade consciente e responsável, educando também espiritualmente os que nos foram entregues para esse efeito? Então há uma ponderação muito importante nesta questão da solidariedade entre gerações. O povo diz com alguma profundidade de sabedoria que filho és, pai serás, como fizeres, assim. Então, nessa preocupação nós devemos estar, porque nós não podemos deixar de pensar que aquilo que nós demos aos nossos filhos hoje podemos ter de volta daqui por uma geração ou duas. Quer dizer, nós podemos voltar como netos e aí todo esse encadeamento de educação e na responsabilidade se pode projetar em nós mesmos, mais tarde, quando tivermos que voltar, pela permissão de Deus, a reencarnar. Depois, nesta solidariedade entre gerações, perceber o amor. Não propriamente o amor que hoje é mais ou menos divulgado, não é? O amor físico, o amor sexual, o amor do prazer. Não, é o amor espiritual que tem que ser incondicional em todas as situações. Mas não simpatizo com fulano, mas tenho que fazer um esforço grande para me afinizar com fulano. Tenho que fazer esse esforço. Foi assim que Jesus falou. Claro que nós não podemos amar os inimigos como amamos os amigos. Não podemos amar em vários patamares. Agora, sempre seja a nossa preocupação o amor incondicional. E entender porque é que a paternidade pode ser difícil. Porquê? Porque é que os filhos nos podem causar grandes problemas? Porque é que os filhos podem, às vezes, manifestar-se de uma forma que nos causa dor? Em todo o encadeamento da lei, em todo o encadeamento da justiça divina, nós devemos ponderar. Se nós passamos por dificuldades é porque estamos a receber aquilo que semeamos, é porque estamos a necessitar desse desafio para provar que somos diferentes, que estamos diferentes. Então, nesta perspectiva, tem que haver, a transposição agora para a parte espiritual, tem que haver um esforço grande para inovar, para modificar a nossa vida, para nos transformarmos, garantindo que devemos estar gratos por nos ter sido dada pelos nossos pais a oportunidade e por estarmos também mantendo o respeito na solidariedade entre gerações, grato pelos mais velhos, respeito pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício. Honrar pai e mãe está aí também. Nós estamos a falar na parte do Evangelho daquilo que respeita à nossa evolução, ao nosso progresso, ao esforço da melhoria, para podermos depois, porque nesta lição nós iremos falar da mediunidade de psicofonia ou dos médiuns falantes, para ver como é que nós podemos julgar com o merecimento de recebermos vibrações superiores ou menos superiores ou piores. É essa questão que a gente tem que exercitar na nossa vida diária. E o amor filial, naquilo que respeita a honrar pai e mãe, deve ser fundamental. Se os pais nos trouxeram à vida, é porque nos fizeram um grande favor, entre aspas, que nos consideraram como, digamos assim, dignos de ajuda, de auxílio, porque há tantos que não querem trazer ninguém à vida. Há tantos que não querem que outros companheiros do passado reencarnem, que são, por egoísmo, individualistas, só querem um filho ou até nenhum. Então, é necessário que nós entendamos isso. E, por outro lado, estamos a falar na solidariedade entre gerações, não nos esquecermos que os tempos são muito diferentes. Nós vemos hoje muitos jovens sentados nos bancos dos cafés a passar o seu tempo. Mas como foi a vida dos nossos velhotes? Não é?
Não podemos ponderar hoje, nós, os mais velhos, como é que foi a vida daqueles que nos foram mais velhos, daqueles que nos foram pais, daqueles que nos aceitaram nos seus lares. E, por exemplo, na minha infância, pois as famílias tinham 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 filhos. E eram, quer dizer, não era uma dor de alma ver uma família tão numerosa, às vezes vivendo com muito pouco, mas vivendo felizes. Agora, que esforço fizeram os nossos pais para nos educar? Que esforço fizeram para nos alimentar, para nos vestir? Que trabalho tiveram connosco? Quando hoje nós vemos, e isto são notícias atuais, quando hoje nós vemos idosos, certamente foram pais sacrificados pelos seus filhos, abandonados nos lares. E depois, à última da hora, quando a comunicação social vem a público dizer que os lares foram encerrados, que as condições não tinham condições para ter os idosos, então lá vêm os filhos a correr, confirmar que de facto eram assim ou eram assado. Que isso é uma hipocrisia terrível, porque passam meses sem cuidarem de saber se eles estão a ser bem tratados, se não estão a ser bem tratados, se tomam banho, se não tomam banho. E de repente, quando fala a comunicação social sobre o assunto, então há aqui del rei que são os extorsionários, são os malandros, aqueles donos dos lares que não têm cuidado nenhum com os idosos. É necessário perceber verdadeiramente a assistência que nos é imperiosa dos idosos, que nos deram a vida e que se sacrificaram por nós. Então é esta solidariedade entre gerações que, devendo estar presente em toda a sociedade, atravessar toda a sociedade, nos deve fazer ponderar aos espíritas como inovar na divulgação da mensagem. Como inovar, porque há coisas que já são coisas velhas, já é repetição, temos que proteger os idosos, mas tudo conversa. É tudo conversa, não é propriamente a ação em si, intervenção social. E os espíritas temos particularmente uma responsabilidade muito grande, começando por fazer o mesmo que nós dizemos, não dizendo para fazerem os outros, faz de conta que não é nada connosco, porque já estamos matriculados no Espiritismo, portanto já estamos a caminho do céu, que não é verdade. Se não fizermos, não adianta nada. Não basta só dizer, é preciso também fazer. Então temos que ter esta ponderação. É fácil? O caminho não é fácil. O caminho não é fácil. E por isso é que Jesus falava, muitos são chamados, mas poucos se deixam escolher. Porque poucos, determinantemente, se entregam à tarefa de mudar, se entregam à tarefa da caridade fraterna. E como não se entregam, são poucos. A porta da salvação é estreita, porque larga é a porta da perdição. A porta do prazer, a porta do vício, a porta do divertimento, isso é muito larga. Tem para todos os gostos. Mas o sacrifício, o trabalho pessoal, o trabalho individual, o trabalho de aperfeiçoamento é difícil, é complicado. É mais fácil, vou dar um exemplo, é mais fácil dizer, Senhora da Azinheira, Senhora de Fátima, dá-me esta graça, faz-me este milagre, porque eu depois vou a pé e tal. Ou eu depois ofereço-te uma volta de ouro, ou depois ofereço-te uma vela da minha altura, ou da altura do meu filho, ou não sei o quê. É fácil dizer. O fazer é que é complicado. Nós ainda nos lembramos de ver que, já há uns anos atrás, muitas pessoas fardadas pela rua fora a caminho de Fátima. Bom, o que é que acontecia nessa oportunidade? Acontecia que os pais, naturalmente a mãe, prometiam à Senhora da Azinheira que se o filho regressasse com saúde, então ele ia a Fátima a pé. Ele ia a Fátima a pé. É uma compra mais interessante, não é? Ele veio, então safou-se, então vai lá fazer esse sacrifício. Como se fosse possível acreditar que a senhora ia intervir numa coisa dessas, tipo comercial. Toma lá, dá cá. Eu dou-te isto, tu dás-me aquilo. E são coisas da terra, não são coisas do céu. Não pensemos que Jesus, a propósito da nossa oferta de velas, de dinheiros, de missas, etc., nos vai conceder seja o que for. Porque em termos espirituais não há concessões, há trabalho, há uma orientação para uma modificação permanente, nossa. Seria muito mais importante dizer, Senhora, faz-me esta graça que eu não volto a mentir, que eu não volto a ser hipócrita, que eu não volto a criticar o meu próximo, que eu não volto a falar da vida alheia. Isso é que é complicado. Não é complicado ir a Fátima a pé, porque agora até se vai a prestações, não é? Já há pessoas que vão ao domingo 20 km, depois no outro domingo vão outros 20 km, e vão fazendo assim aos bocadinhos. Não, era dizer de caras, eu mudo, eu não volto a fazer, eu não volto a errar, eu não volto a pensar. Que foi o que Jesus apontou. Jesus, a propósito de Maria Madalena, disse em resposta, agora não voltes a fazer.
E isso é que é muito mais difícil. Então, é muito perceptível e é justo que nós, sendo chamados não fazendo, nós sejamos escolhidos. Mas nós somos chamados e respondemos à chamada com ações, com trabalho de modificação, naturalmente que nos autoelegemos pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. E é aquilo que no mundo espiritual se passa. Não há eleições, não há promessas, eu faço isto, eu faço aquilo, não. No mundo espiritual faz-se. E naturalmente os que fazem são aceitos como líderes, como orientadores, e não se impõem, são aceitos. É esta preocupação que nós devemos ter. É claro que nós estamos no meio da matéria, e, portanto, a vida espiritual e as tentações da matéria às vezes nos jogam, se nós deixarmos que nos joguem, se nós nos deixarmos vencer sempre pelas coisas da matéria e não formos capazes de reagir analisando, isto é bom ou é mau? Será benéfico ou será maléfico? Então, ninguém escolhe o que é maléfico, se a gente raciocinar e pensar, naturalmente, que vai arranjando alguma força para se modificar. Então, vamos analisar, dentro dessa perspectiva, nós estamos a ver uma perspectiva, como é que depois, na parte que vamos analisar, na parte doutrinária, a mediunidade, que vai ser a falante, ou vai ser a psicofonia, como é que poderá essa mediunidade ser educada, ser melhorada, ser garantida a segurança, digamos assim, a limitação da intervenção das forças negativas. Como é que isso se poderá fazer? Reparem que uma modificação, a orientação do Evangelho, se destina exatamente a isso, a perceber como fazer para melhorar, como fazer para nos aperfeiçoarmos. Então, é muito importante ter esta noção que o trabalho de amor não tem a ver com o comércio da vida. Pois na vida física, nós fazemos o nosso trabalho, física, etc. e tal, mas na parte espiritual não há pagamento, não há bancos, não há notas, não há moedas no mundo espiritual. Aquilo que há no mundo espiritual são, digamos assim, as facetas positivas da vida, a transformação que nós fizermos, o valor moral que nós tivermos. Aí é o que vigora. Na Terra, pois claro, hoje em dia ainda se consegue dizer que fulano é importante porque tem muito dinheiro, fulano é importante porque tem muitos bens. Mas no mundo espiritual os bens são outros. Os salários da Terra ficam cá. Aquilo que nós levamos para o mundo espiritual é aquilo que nós fizermos, a bagagem que tivermos de bem, de benéfico, de amor, de caridade, porque isso é que vai apresentar-nos a todos os outros como pessoas mais evoluídas ou como pessoas menos evoluídas. Então é necessário perceber que a vida espiritual não se compadece com a rotina da vida material. E aqueles que na Terra estamos determinados realmente a fazer alguma coisa em nosso benefício, temos que ter a noção de que precisamos fazer em benefício dos outros, para poder, de alguma maneira, receber de volta aquilo que nós dermos. Vale recordar uma mensagem do Espírito de Verdade que vem realmente incerta no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, há pessoas assim, é o vosso Evangelho. Quem quiser ser honesto, quem quiser ser realmente sincero nas suas opiniões, deve estudar, deve perceber. O Evangelho segundo o Espiritismo é, naturalmente, decalcado nos 4 Evangelhos. Claro que há aspectos dos 4 Evangelhos que Allan Kardec não escolheu, sob inspiração do mundo superior. Não escolheu porque talvez não tivesse aquela importância. As grandes lições realmente colhem-se dos 4 Evangelhos e, portanto, vêm explanados e desenvolvidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vemos, por exemplo, que esta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Espírito de Verdade, de 1862, é assim. Chegaste ao tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão aqueles que houverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel que a caridade. Os seus dias de labor serão pagos a cêntuplo do que esperavam. Felizes serão os que tiverem dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os esforços, a fim de que o patrão encontre a obra acabada quando vier. Pois ele dirá. Nós estamos a falar realmente da simbologia, da vida material com a vida espiritual. Pois ele dirá, vinde a mim, bons servos, que recalcaste invejas e discórdias para que a obra não sofresse. Mas infelizes desses que, por causa de distensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade rebentará e eles serão envolvidos pelo turbilhão. Certos clamarão, piedade, piedade, mas o Senhor lhes responderá, como pedis piedade, quando a não tivestes de vossos irmãos,
nunca lhe estendendo as mãos, mas espezinhando o fraco em vez de o amparar. Como rogais piedade quando buscastes compensações nas alegrias terrenas e na satisfação do orgulho? Já recebeste a recompensa, tal como a quisestes. E nada peçais. As recompensas celestes são para os que não preferiram as recompensas da terra. Neste momento, Deus está fazendo a enumeração dos servos fiéis e já assinalou os que apenas aparentam devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servos corajosos, pois somente aos que não recuarem diante da tarefa vão ser confiados os encargos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, cumprindo-se a sentença: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, será bom que comecemos, desde já, a colaborarmos no lugar próprio e a considerarmos, já não é mensagem, e a considerarmos que, antes que tudo, a mensagem é prioritariamente para nós, que devemos manter-nos em busca de aperfeiçoamento e tentando contribuir para que aumentem os trabalhadores da vinha, não por palavras, mas pelo nosso devotamento e exemplo. Estamos a falar no trabalho, na casa espírita, com certeza. Devemos ter essa noção, ceder o nosso lugar quando chegarem realmente as pessoas mais capacitadas, mais determinadas, mais dedicadas à tarefa. E nós não sabemos quais são os trabalhadores para a vinha que o Senhor enviará, mas enviará, porque estamos em tempo de grandes transformações e a rotina da vida espiritual na Terra vai mudar. Não sei se lamentavelmente, através do sofrimento, através da dor, mas tudo leva a crer, por aquilo que tem acontecido nas reações da natureza contra a nossa conduta, que irá ser através da dor que estas alterações se vão dar. Mas os espíritas, com certeza, que quisermos ser espíritas, que nos prepararmos para isso, temos uma palavra a dizer. Não no diz que disse, mas no trabalho edificante. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então será bom que comecemos desde já a colaborar uns com os outros para realmente nós podermos atestar pelo exemplo aquilo que realmente vem subjacente à mensagem de Jesus. Prepararmos, conhecermos, raciocinarmos sobre as orientações que nos são dadas para a vida e pôr em marcha. Não é só dizer aquilo para não fazer. Como eu dizia há pouco, estamos a sentir, estamos a verificar o desencarno de muitas casas que se dedicaram ao espiritismo, muitas desapareceram, outras vão desaparecendo. Mas é bom que nós nos compenetremos, não queremos ultrapassar ninguém, estamos a dar um curso básico para nos prepararmos para sermos trabalhadores espíritas, ou para optarmos por não ser e continuar na rotina. Se é assim, se estamos determinados realmente a aderir a este convite, a esta chamada dos trabalhadores para a vinha, então cuidemos da nossa preparação, do nosso aperfeiçoamento, da nossa moralização espiritual. Porque, já tenho refletido isso, moral toda a gente tem, até aqueles que nem acreditam na vida para além da vida. Então, temos que ver que moral é que é. E esta é uma moral que o Cristo apontou, que o Cristo ensinou e que nós devemos alimentar e devemos desenvolver dentro, claro está, das falanges espíritas que estamos procurando integrar. Ficamos por aqui. Então, na próxima nossa aula, que vai ser de doutrina, falaremos na mediunidade de psicofonia ou dos médiuns falantes. Até lá.